segundo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Antes, vamos falar com Deus. Antes de nós falarmos com Deus, eu vou pegar aqui na nossa caixinha de promessas uma mensagem de Deus para nós, ok? Vamos ver o que vai falar. Pedirei ajuda ao grande Deus. Ele é quem resolve todos os meus problemas. Faz tudo isso porque é fiel e tem um grande amor por mim. Essa passagem está lá em Salmos, capítulo 57, versículos 2 e 3. Olha lá. Então agora nós vamos orar e agradecer a Deus, porque Ele tem esse grande amor por nós. E mesmo mediante a tantos problemas, Ele está sempre conosco. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, pois apesar de não merecermos, o Senhor está sempre conosco, nos bons e nos maus momentos também, nos amparando, nos guardando. Seja conosco, meu Pai. Nos ajude, nos dê forças e sabedoria para enfrentarmos esse momento tão difícil. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Segundo ano, hoje nós vamos falar sobre as plantas. Vamos dar início ao capítulo 7 do nosso livro Vida de Planta, tá? Então, nós já havíamos falado um pouco sobre as plantas nos capítulos anteriores, né? Que elas são seres vivos. Só que aí na primeira página desse capítulo, nós temos uma conversa entre amigos e eles estão falando o seguinte. Ora, a planta... Por que a planta é um ser vivo se ela não come, não anda, se ela não tem filhotinhos? Bom, a planta é um ser vivo simplesmente porque ela passa por um ciclo da vida. Assim como todos os seres vivos, nós seres humanos, os animais e as plantas, as plantas também são seres vivos, porque elas passam por esse ciclo da vida. Elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Lá na página 124, nós vemos lá os lugares em que as plantas podem viver. As plantas podem viver em lugares muito frios, as plantas podem viver em lugar onde há muito calor, as plantas podem até viver no deserto. E vocês sabiam que existem plantas que vivem na água? Sim, as plantas podem viver em muitos lugares, porém existe um lugar em que a planta não sobrevive durante muito tempo. Ou seja, ela pode até começar a viver, mas ela logo vai o quê? Murchar. Que lugar é esse? São lugares escuros, onde não existe nenhum tipo de luz, ok? E essa luz que nós estamos falando não é a luz da nossa casa, não, é a luz solar. Lá na página 126, nós vemos lá do que as plantas precisam para sobreviver. E nós temos 4 elementos nessa página que as plantas precisam para viver. As plantas precisam da água, as plantas precisam do solo, as plantas precisam do ar e as plantas precisam também da luz. Ou seja, é por isso que nenhuma plantinha consegue viver durante muito tempo no escuro, ok? Então, nós temos lá o exercício. Observe as imagens e explique o que pode ter acontecido em cada caso. Aqui, na primeira imagem, nós vemos uma planta crescendo e ela está visivelmente em um lugar onde existe o quê? Luz, né? E aqui? Será que essa segunda imagem, existe algum tipo de luz aqui nessa planta? Por que será que ela murchou? Vocês irão responder.
Na página 127, nós temos aqui, olha lá, como as plantas produzem o próprio alimento. Como será que as plantas produzem o próprio alimento? Bom, eu já havia conversado isso com vocês e novamente eu vou falar. As plantas, elas não são iguais aos animais e iguais a nós, que precisamos buscar o nosso alimento. Não, elas mesmas produzem o próprio alimento delas. Como, professora? Elas utilizam a água e o ar, que através da luz, a água e o ar são transformados no seu próprio alimento. E o nome desse processo é a chamada fotossíntese. O que é fotossíntese? Tá lá no clique. É o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento. E aqui na número 4, no exercício, nós temos lá, observe as imagens, o que é importante para a vida de uma planta. Nós temos lá em primeira imagem a planta sendo regada, a segunda imagem a planta estão colocando terra na planta, ou seja, solo, e a planta na terceira imagem está exposta ao quê? À luz solar. Tudo isso que uma planta precisa para viver. Essa foi a nossa aula de ciências. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.